Oi, pessoal. Para começar, hoje é um dia um pouquinho diferente. Eu fui contactado, já tem o quê? Uns 2 meses? Mais ou menos isso, professor. Pelo Luiz Pablo Santos Ferracin, que está aqui conosco, para conversar um pouquinho a respeito das plataformas privadas de pregão eletrônico. Ele tinha algumas perguntas, estava fazendo uma tese de mestrado ou doutorado? Isso, mestrado. de mestrado, a dissertação do mestrado. Perfeito. E ele tinha umas perguntas e perguntou se a gente podia gravar um podcast. A ideia é ótima. A gente acabou que marcou, eu acho que é um assunto super relevante. Para vocês terem uma ideia, eu não vi nem as perguntas, eu tô aqui literalmente tocando de ouvido. E eu entendo que é um conteúdo tão válido que a gente vai aproveitar para somar esse conteúdo no conteúdo do nosso do nosso Conexão Portal na Prática, que é o nosso podcast para comprador. Eu tenho certeza que muito do que a gente está falando aqui vai ser relevante para esse segmento especificamente. Lógico, se você é fornecedor também, é até bacana que você entenda um pouquinho mais desse métier. Para manter no contexto, pessoal, e eu vou ler aí que o currículo é extenso e eu não daria conta de decorar isso aqui com facilidade, deixa eu apresentar para vocês o professor Luiz Pablo Santos Ferracin. Ele é advogado, procurador do município de Curiúva, no Paraná, mestrando em Direito da Sociedade e Tecnologias pela Faculdade de Londrina, assessor, consultor e professor da FEM Licitações. MBA em Licitações Públicas para a implantação da Lei 14.133 de 2021 pela Unipública. Pós-graduado em Processo Civil pela Faculdade Digital Descomplica. Pós-graduado em Direito Constitucional pelo Instituto Constitucional de Direito e Cidadania. Pós-graduado em Regime Próprio de Previdência Social pela Faculdade Legale em 2022 e por aí vai, gente. Tem diversos títulos e certificações que, se a gente continuasse lendo aqui, ia comer um bocado da nossa agenda. Sem maiores delongas, professor Luiz Pablo, é um prazer enorme recebê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu, até mesmo porque a intenção é saber de você, a sua luta pelo direito público, a sua luta pela administração pública e a sua luta inclusiva para o direito digital dentro da administração. Acompanho o trabalho da plataforma, principalmente do professor Leonardo, de ser uma pessoa combativa, de ser uma pessoa assertiva dentro da prospecção de mercado, dentro da prospecção de negócio e dentro da prospecção do que vem a ser a administração pública, né? Perfeito. Eu vejo muito como o senhor trabalha com as questões da administração e como o senhor dá voz e vez à administração pública. Uma coisa que me toca bastante, e para mim é uma relação muito sensível, que todas as vezes que a gente pensa em administração pública, e o senhor, eu acho que é um dos poucos, assim, que eu vejo. Existe a administração pública, aquela daqueles grandes eventos, aquela administração pública que ela é linda, que realmente você tem uma variedade grande de livros, de palestras e etc. E existe a administração pública chão de fábrica, né? Aquela administração pública que, dentro do podcast, do portal, eu ouço demais o professor Leonardo falando, não, mas e nos municípios pequenos, que é a realidade? Então, quando a gente começa a visualizar, e eu já queria introduzir a dissertação do mestrado. Fica tranquilo. O foco vai ser nas plataformas públicas e privadas. Perfeito. De licitações e contratos. O que eu vejo dentro da minha realidade, professor, e como é que a gente se depara? O Paraná, por exemplo, tem 399 municípios. 307 são com menos de 20 mil habitantes. 343 são com até 50... Então eu tenho uma soma de 307. Quando esse número vai para 343, eu tenho sim até 50 mil habitantes. E depois eu tenho uma conta de matemática, 399 menos 343 municípios é o número de municípios com mais de 50 mil habitantes. Perfeito. E nós visualizamos, quando você olha a questão dos números, das contratações, não conseguimos falar em compliance, não conseguimos falar em governança, não conseguimos olhar a administração pública com aquele enfoque do básico.
Porque às vezes até o básico ele falta nessas administrações, como a gente corriqueiramente fala da equipe, né? E num estudo que eu peguei, simples, ainda nada muito aprofundado, mas esses municípios, 307 municípios, eles tiveram de contas pagas no ano de 2023 algo em torno de 15 bilhões. É um bocado de dinheiro. É um bocado de dinheiro. Dos quais, se a gente pensar que a média vai oscilar bastante, professor, 40% disso vai para as contratações públicas, então nós estamos falando em 6 bilhões. Só que são 6 bilhões pulverizados. Se a gente pega mais ou menos, são 6 bilhões mais ou menos em 307 municípios, né? Mais ou menos não, em 307. E desses 6 bilhões, se a gente parar para pensar em 6 bilhões é o orçamento da USP. Para o ano de 2023, 6 bilhões e 400 milhões foi o orçamento da USP de 2023. A minha maior preocupação é o que o professor vê quando se depara com o Acórdão 1507 falando de uma certa restrição das plataformas privadas. Vamos lá. Posso? Por favor, é seu. A gente está numa situação bem curiosa no mercado, e cá entre nós, a própria Associação das Empresas de Tecnologia nasceu quando a gente viu lá atrás que a gente ia passar pelo momento que a gente está vivendo hoje. E eu explico. A Lei 14.133 de 2021, ela é muito clara quando ela fala que que é permitido ao órgão público escolher uma plataforma própria. Se ele está falando em plataforma própria, ele necessariamente está falando numa estrutura privada ou num desenvolvimento interno do próprio município. Que cá entre nós tem muito mais coisa para fazer do que plataforma de pregão eletrônico. Então eu entendo que a enorme maioria vai ser uma aplicação ou outra de um serviço de terceiros, tá? De uma plataforma ou de um serviço privado. Veja bem, lógico, a enorme maioria que escolher optar por tal modelo, né? Vamos deixar claro, existem alternativas. Agora, qual que é o desafio que a gente tem em cima disso? Não é necessariamente o desafio da tecnologia em si. É um desafio de governança. Por quê? Ao mesmo tempo que a lei fala que pode, ela não diz como. E enquanto CEO de uma plataforma de pregão eletrônico desde 2016, e enquanto desenvolvedor de tecnologia para compras públicas, eu sei exatamente o que eu estou falando quando eu falo alguém vai contratar alguém para fazer. A gente fez isso anos a fio, né? De 2003 para cá. Então, de 2003 para 2016, eu ainda passei mais tempo fazendo isso do que sendo um CEO de plataforma, né? Operando uma plataforma de forma mais direta. Então, a gente sabe que o desafio não é tecnológico, é um desafio exatamente de governança. Alguém me disse que é possível, ninguém disse quais são as obrigações, quais são as exigências que devem ser cumpridas por parte tanto do órgão público que está contratando, né, quanto pela própria plataforma, para garantir que a gente está fazendo o certo da forma certa. Tá? Então, a questão da governança ela é muito clara e ela é, sim, um grande desafio. Então, quando a gente enxergou isso lá atrás, a gente aqui dentro do portal de compras públicas e conversando com os players sérios do mercado, existem diversos, tá? Então eu tenho muita felicidade de hoje ser a maior plataforma privada do país, sem dúvida, e a segunda maior do Brasil em volume, mas isso aí é muito mais gratificante quando a gente entende que a gente não está sozinho. Tem outras entidades, tem outras empresas com competências muito interessantes e com ações muito responsáveis em andamento. O que aconteceu? E que eu vejo que está bem refletido, tá? A preocupação começa a se refletir dentro desse acordo. Falta entender o que está sendo feito. Por que falta entender o que está sendo feito? Porque não está claro qual é o tipo de exigência que a gente tem que cumprir.
qual é o grau de controle que a gente está sujeito, qual é o grau de governança que tem que ser obrigatório, qual é o grau de transparência, tá, que precisa ser uma exigência nessa prestação de serviço. Porque ela vai acontecer. O modelo é que ainda precisa ser ajustado. E esse modelo só vai ser bem ajustado quando ficar claro esse tipo de papel desse prestador de serviço. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não, sim, professora. Uma questão que a gente começa a olhar quando a TCG, eu tenho isso, que é a Associação das Plataformas, né? Isso. Ela, no manifesto dela, né, na comunicação dela, ela fala que não tem como, por exemplo, se eu estiver enganado, por favor, professor, ela diz que não tem como você fazer por pregão. Não é viável fazer por pregão porque cada município tem sua realidade. Uhum. Aproveitando o adendo da questão da realidade, como eu vejo e vivencio um município pequeno, eu acho que o sapato de cada um cabe no seu próprio pé, né? Uhum. Não dá definitivamente para você pegar modelos, não dá para você pegar... Porque realmente as realidades são muito peculiares e isso é inegável. Quando ela pega e fala na questão do seu próprio lá manifesto, a questão do pregão como inviável. Mas e a questão quando a gente pega como modelo? O que daria para ser comum? Por exemplo, ESG, o que daria a governança? Qual forma de transparência dessas plataformas? Onde nós poderíamos entrar na questão do comum? Porque como o professor mesmo disse, eu tenho uma variedade de pessoas sérias. Sim. E de verdade o mercado com certeza deve ter e tem. Não, isso é inegável. Mas como dar a de César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Vamos lá. Excelente pergunta. E é exatamente... a gente tem sugestões, tá? Essa decisão não é minha. Eu vivo dizendo que, enquanto plataforma, eu não sou regulação, né? Eu não crio doutrina, eu não crio regulação, mas a gente consegue olhar para o próprio umbigo e falar o que eu consigo fazer para deixar claro que eu estou fazendo certa coisa certa. Tem uma série de recursos que eu entendo que são prerrogativas mínimas que precisam ser atendidas para que a sociedade como um todo tenha certeza que o dinheiro público que está ali sendo alocado, né, que em última instância é o que a gente faz, está sendo alocado da forma mais republicana possível. Vamos lá. Primeiro, quesitos de transparência. E quando eu falo em quesitos de transparência, eu não estou falando tão somente da questão da transparência do resultado do processo licitatório, mas todo o fluxo do processo licitatório. A gente precisa garantir, tá, que seja demonstrável qual foi o rito que foi seguido e qual foi a participação de cada um dos atores que participaram daquele rito específico, tá? Tanto no resultado do ato, quanto na linha cronológica desse ato, para ter certeza que as coisas foram feitas a tempo e a hora e na sequência correta. O processo de compra pública tem um rito muito, muito claro, muito estabelecido, e ele precisa ser não só preservado, como demonstrado. Nem todas conseguem fazer essa demonstração cabal de quando, quem fez o quê e como é que registrou isso. Esse é o primeiro ponto que eu entendo que é fundamental. Professor, licença. Então, quer dizer, quando a gente pega esse primeiro ponto só para a gente visualizar melhor, eu tenho a alocação das informações no portal, porque ele vai subir para o PNCP, correto? Correto. Aí, a plataforma, a hora que ela vem, o que o senhor quer dizer é que a plataforma deveria mostrar, ver se é isso, que quem está colocando as informações e mais ou menos os players do mercado que vieram para a licitação, isso como se fosse literalmente uma novela em tempo real, é isso? É isso, tá? É uma timeline. Da publicação do edital, no mínimo da publicação do edital em diante, tá? Vamos pensar aqui em fase externa. A gente poderia trazer isso mais para trás? Talvez até pudesse, mas vai ficar muito mais um serviço de registro do trabalho que foi feito
internamente no órgão. Vamos Sim. pensar na fase externa. Alguém publicou um edital. Uhum. Toda e qualquer interação a partir desse momento, ela tem que estar devidamente registrada, com duas facetas distintas. Uma que é a faceta da consulta, Uhum. tá, que não necessariamente está vinculada a um usuário identificado. Sim. E eu explico. Imagina que eu forçasse alguém a se identificar para fazer um download de um edital. Isso não pode acontecer. Isso por si só é fraude, né, professor? Claro. Já. Mas é esse o tipo de cenário que cabe alguém dizer que foi feito de forma anônima. Eu acessei os dados de um processo licitatório no momento em que ele estava e eu não precisei me identificar para isso. Joia. Isso tem que estar registrado, mas não identificado, ok? Ok. Agora, qualquer coisa que interaja com o processo, além da simples consulta, precisa estar registrado. Por exemplo, se eu vou mandar uma proposta para aquele processo, eu preciso registrar quem está mandando essa proposta. Lógico que eu tenho aí o princípio da impessoalidade e eu tenho que garantir que aí é uma outra camada que a gente vai conversar numa questão, imagino que mais à frente, que é a parte da tecnologia, né, das coisas que precisam estar envolvidas para isso. Mas eu vou preservar esse anonimato temporário, que está previsto em lei, inclusive, Sim. tá? Mas eu vou ter aquilo devidamente registrado. Que horas que aquilo aconteceu, quem foi, IP, portalógica. Então, literalmente, identificar não só quem, mas como, por onde e quando. Tá? Então, isso tem que estar registrado, isso tem que estar marcado numa ata. A gente, inclusive, tem esse documento para órgãos de controle que a gente chama exatamente de linha de tempo. Toda ação. Que é diferente você fazer um download de um edital para conhecer enquanto cidadão e participar de um edital, baixar um edital para fins de participação no edital. Sim. Por quê? Mas se a pessoa pode ter acesso público, para que eu preciso ter um acesso diferenciado para isso? Eu preciso de uma declaração, não é nem pelo download, eu preciso que ele declare, enquanto empresa, que ele teve acesso ao edital na sua íntegra e que ele está ciente dos termos que ele está ali. Se eu só abrisse para alguém fazer proposta direto, brasileiro sendo o que é, amigo, infelizmente isso é parte da realidade, Sim. a gente teria um ou outro caso de alguém que não se deu ao trabalho de baixar o edital e que foi logo para os formulários de proposta. Eu não vou nem duvidar que isso pode acontecer. Tá? Isso é fato. Então, a gente exige esse passo. A partir daí, tudo o que acontecer, seja a participação desse ou de qualquer outro que passou pela mesma jornada, quando a gente está falando de fornecedor, e toda a interação com esses documentos que forem feitos por membros da administração, devidamente empossados em seus papéis, seja equipe de apoio, seja como pregoeiro, agente de licitação, se for uma concorrência, um outro formato, independente do papel que ele esteja, ordenador de despesa, etc., à medida com que essas ações vão acontecendo, a ação tem que estar devidamente identificada, o ator tem que estar devidamente identificado, geolocalizado, temporalizado. Né? Entendi. O geolocalizado já mitiga muita coisa. E a gente precisa garantir que isso tem uma dureza na sua sobrevida. Essa informação vai ser mantida e não pode ser alterada. Então, a gente fala aqui em assinatura eletrônica, criptografia, tem ferramentas para isso. Por exemplo, blockchain é uma delas, não é a única, tá? Mas é uma delas. Então, tem ferramentas para você garantir que aquilo que está registrado nessa linha do tempo está devidamente preservada, independente de quando essa consulta acontecer. Esse é o primeiro passo que eu consigo mostrar e demonstrar para um órgão de controle que tudo aquilo que aconteceu naquele processo, certo ou errado, porque veja bem, isso não garante que o processo esteja certo. Sim. Garante apenas a lisura. A lisura, exatamente. A transparência daquilo que foi feito. Alguém no meio do caminho, talvez às vezes até um próprio agente público, pode ter tomado uma decisão, inabilitou alguém, tomou algum ato dentro de um processo
que numa análise de mérito mais minuciosa, alguém vai dizer, ele não poderia ter feito isso. Eu não estou entrando, de novo, nesse mérito. Esse é papel do órgão de controle mais do que qualquer outra coisa. Tá? Então, a gente só precisa gerar ferramenta para ele. O que ele não pode fazer? Ele tem autonomia de fazer o que ele acha que está certo. Sim. Até porque ele tem a responsabilidade de responder por isso depois. O que eu preciso garantir é que ele não pode dizer que não foi ele. Eu preciso ter recursos para garantir que aquela pessoa está ali devidamente identificada. Nesse processo, inclusive, a gente vai gerar ferramentas que são, digamos que são efeitos colaterais disso, que é a evidência de atos que não são muito republicanos. Por exemplo, se uma pessoa está respondendo por 3 fornecedores num processo licitatório, usando um mesmo computador, ou às vezes uma mesma rede local, alguma coisa desse gênero, tá? A gente tem recursos de tecnologia, e esses recursos de tecnologia são obrigatórios desde o marco legal da internet. Tá, dos anos 2000, é isso, professor? Eu não tenho mais certeza, 2010, por aí, mais né? ou menos. Mas eu não tenho certeza do ano exato, não. Mas desde o do nosso marco legal da internet, que você tem a obrigação de fazer esse registro. Então a gente consegue dizer coisas do gênero. Tem alguém que está usando o mesmo computador e está respondendo por mais de um fornecedor. Aqui a gente tem uma evidência enorme de algo que não devia estar acontecendo. Tá? Professor, uma pergunta antes, aproveitando essa questão do fornecedor, e para o fornecedor que está nos ouvindo, é importante ele, aproveitando o portal, prestar atenção que isso é uma forma de impugnação também. A forma como você está vendo os seus processos licitatórios andarem, ela por si só, a falta de transparência é um motivo para você entrar com um pedido de impugnação dentro do edital de licitação e quem sabe. Porque a administração pública sempre vai precisar de bons fornecedores, onde gere vantajosidade, claro, onde seja a melhor concorrência e o melhor proveito ao público, e não efetivamente o menor dispêndio. Mas quando nós estamos falando, por exemplo, da licitação, quando o senhor pega a licitação como plataforma... Vou chamar de você mesmo, o senhor está no céu. É força do ar, esse respeito é excessivo, eu sei. Sem problema. Você. Tranquilo, vamos em frente. Vou tá lá, hein, pessoal, tô tentando você. Tô tentando Tá você. Registrado, tá Luiz, registrado. Tá registrado. Desculpa, eu faço o pedido de desculpa inverso, eu evito esse excesso de formalismo, mas tudo bem. Obrigado. Não é desrespeito em minuto alguém. Obrigado. Momento algum, por favor. Não, vamos lá. Voltando, pegou? Calou. Quando você tem a questão da plataforma, a plataforma em si, como ela consegue gerar a confiabilidade que ela não deu ou oportunizou a alguém uma vantagem a mais? Como a plataforma consegue fazer isso na transparência? Porque, vamos pensar, só a título de exemplo, porque não é só para minha dissertação, mas também para todos. Justíssimo, né? Ótimo, são perguntas espinhosas que merecem ser respondidas. Legal, que bom que está gostando, que o professor está gostando. Quando você, por exemplo, vamos lá, a plataforma, o TCU chamou de alfa, beta, gama, enfim, a plataforma XYZ pegou e está entrando num processo licitatório. Para ela é importante, mas de repente ela é amiga ou amigo daquela plataforma. Ela é um contrato que ela queria por N fatores que vamos só nos manter o caso. Ela pega e entra em contato com a plataforma e na plataforma ela consegue, por exemplo, a plataforma consegue demorar entre a publicação do valor. Então ela consegue fazer a publicação do valor e a pessoa que está em conluio com a plataforma, de repente, conseguiria visualizar os valores e ver se de repente ela é mais baixo, enfim. N possibilidades dentro desse mundo fraudístico, com todo respeito. E como a plataforma se garantiria nisso? Como a plataforma conseguiria dizer, olha, o que eu sou e o que eu tenho e a minha estrutura, ela não vaza? Vamos lá. O primeiro ponto é essa, linha de tempo bem registrada.
Tá? Tudo bem. Aí num cenário desses, você poderia ter um papel diferente. Joia. Você concorda comigo que não adianta eu dizer que eu não permito esse tipo de recurso? Vixe, verdade. Tá? Então, não pode ser um fato autodeclaratório. Sim. Tá? Por outro lado, código, tá? E a gente vive de código, né? Código de sistema, etc., é segredo industrial. Como é que a gente equilibra essas duas coisas e precisa equilibrar? Com um terceiro. A gente precisa estar sujeito a um processo externo de auditoria. Porque não adianta eu dizer, eu estou fazendo tudo certinho. Eu tenho que abrir as minhas portas, e quando eu estou falando em portas, nesse caso é sentido figurado, abrir os meus discos, né? Sim. Como uma NTT, professor? Como uma agência? Como uma agência. Tá, perfeito. Talvez sim, como uma agência. Aí eu me pergunto, inclusive uma das perguntas que está em pauta nessa nossa conversa é quem seria isso? Essa agência. Tá? Essa agência. Ou eu vou ter um órgão que já existe hoje na posição de fazendo esse trabalho, que não é tão simples assim. É isso, a gente pode falar aí desde o MGI até o próprio comitê do PNCP, que é uma possibilidade, tem entendimentos diversos, pode ser um órgão separado, criado para isso. A discussão é longa. Sim. Né? Até um cenário onde um desses órgãos, que seria considerado o responsável, teria o poder de quê? De credenciar auditorias reconhecidas pelo mercado para poder fazer esse trabalho. Imagina que estou aqui no grupo, estou no mundo das ideias, tá? Não consigo afirmar que vai ser assim, nem estou querendo afirmar que deveria ser assim. Isso eu acho que é uma discussão muito válida no momento. Quem seria? Perfeito. Mas imagina que seja o comitê gestor do PNCP ou mesmo o MGI, por que não? São dois players que eu considero. Ou o TCU. Por isso que eu estou falando, espaço para dizer tem um bocado. Um monte. Aí o TCU vira e fala, o que esse órgão teria que fazer? E a gente espera que isso aconteça em algum momento próximo na linha do tempo, que vai ajudar muito a vida da plataforma séria. Que alguém me diga o que eu tenho que demonstrar. Tá? Quais são os pontos técnicos que estão aqui envolvidos para uma demonstração de lisura? Tem que abrir código-fonte, tem que demonstrar que tem que permitir que a pessoa, que um especialista varra esse código-fonte, procure qualquer backdoor ou possibilidade de acesso, entender... O que é backdoor, professor? Seria esse caminho. Dentro do processo não cabe não caberia um espaço para alguém fazer algo do gênero. Perfeito. Tá? Será que a ferramenta tem algum lugar que alguém consulte esse tipo de dado? Então isso envolve não só código, mas permissões, acesso a banco, entender literalmente quem tem dentro da estrutura acesso a quê, conhecimento das funcionalidades da plataforma e dentro dessa estrutura permitir que alguém capacitado para tanto, qualquer uma das grandes consultorias do mundo faz isso com o pé nas costas, tem diversas outras muito menores que também fariam de escopo mais nacional ou mesmo sul-americano só e não mundial. Então, tem auditorias que vão ter condições de abrir a nossa estrutura de informática e conseguir avaliar. Criptografia. Por exemplo, como é que eu sei que ninguém vazou uma informação, por exemplo, de uma proposta recebida numa licitação antes da licitação abrir? Porque aquele registro está amarrado de forma encriptada e ninguém lê aquele registro. Tá? Só quem lê aquele registro é a máquina dentro de um algoritmo que não permite consulta simples. Né? Tá? E parte desse conteúdo está encriptado junto com máquina e senha do pregoeiro, para garantir que você, mesmo que você tenha acesso à máquina, uma parte da informação você não conseguiria ter acesso a ela. Tá? Então, você tem ferramentas para isso. Tá? Inclusive, a gente costuma brincar que se um pregoeiro morre usando a nossa plataforma e mais ninguém sabe a senha dele, temos um problema ali, viu? Tem chance da gente perder. Tem chance de perder processo. Porque se isso acontece entre o recebimento de proposta e a abertura da proposta, a abertura da sessão pública, sem a senha do pregoeiro, a gente não consegue
recuperar essa a informação e o banco de dados deles. Exatamente. O que torna a conversa interessante, o que a gente sempre tem que visualizar, que independente da onde estamos, e eu queria muito que o professor falasse isso, que num primeiro momento o professor me alertou para um dado que eu achei sensacional. Temos municípios que ainda nem luz têm. Pois é, são mais de 800 municípios que estão fora da rede nacional de energia elétrica ainda, né? Então, esse pessoal não tem nem energia 24 horas, esse pessoal depende de gerador. Então, o Brasil é um país muito diverso, pessoal. A gente vai precisar, sim, do prestador de serviço para a enorme maioria desses municípios. Tá? Esses municípios de menos de 20 mil habitantes, que você apontou aí de forma bem clara, o tanto que eles são prevalentes no mundo, no Brasil, né? No país como um todo, não só no estado do Paraná, no Sim. Brasil. Tá? Eles não dão conta de fazer um monte de coisa sozinhos. Eles vão precisar de um prestador de serviço, seja ele um prestador de serviço público, seja ele um prestador de serviço privado. Tá? A gente tem um desafio aí. Essas pessoas não vão fazer isso sozinhas. É por isso que eu fiz aquela afirmação que a grande maioria vai contratar alguém e não desenvolver sozinho. E o mais interessante, até para as pessoas que vão ouvir, e eu vou preservar na minha dissertação de mestrado, é que a gente sempre tem que observar que, por exemplo, quando nós estamos... vamos respeitar as pontuações, tá? Eu não estou para generalizar. Mas quando a gente pega, por exemplo, os municípios pequenos, quando eu compro um medicamento para um município pequeno, a chance de todas as pessoas com ou sem poder aquisitivo tomá-lo é muito maior do que se eu estiver num grande centro. Certamente. Se a gente começar a observar aqui em Brasília, gente, se vocês não têm ideia como isso daqui é bonito, como essa estrutura é sensacional. Estou bem feliz de estar aqui. Um dia tentem vir aqui, gente. Tentem vir. Quando você tem uma estrutura dentro de Brasília, nós temos várias pessoas com seus poderes aquisitivos e usuárias ou não do SUS, todas podem ou não ser, então depende muito onde nós estamos. Mas quando nós estamos num município pequeno, principalmente esses de 20 mil habitantes, eu tô para te afirmar, professor, que se a pessoa estiver com muita dor, como eu tenho casos na procuradoria, lá na prefeitura, de, por exemplo, uma família que tinha recursos, que tinha plano de saúde, o filho estava com dor, o primeiro serviço que eles procuraram foram o serviço público de saúde. Justo. Então, quando nós olhamos, não é uma questão de privilégio, é uma questão de esquecimento. Quando nós temos os municípios com menos de 20 mil habitantes, é uma questão de esquecimento. Se a gente pega a linha do Tribunal de Contas, que é aquele valor de alçada deles, dá mais ou menos, acho que no Paraná, 25 mil, que ele vai começar a se incomodar. Mas 25 mil no município pequeno é muito dinheiro. E eu vejo que quando você possibilita a utilização desses recursos, 25 mil que seja, e 25 mil bem estruturado, é onde eu acho que caberia muito as plataformas privadas entrarem para ajudar a fornecer melhores consultas, melhores resultados na utilização do dinheiro. Então, quando nós estamos diante dos municípios pequenos, a gente é carente, mas de uma carência, sim, que ela é uma carência que passa da material, e às vezes dentro do interior se vive bem, mas a questão na estrutura administrativa, nossa carência é intelectual. Nossa carência pode ser muito mais de buscar as ferramentas certas dentro da especificação correta. E a pergunta é, como as plataformas privadas, elas buscam diminuir essa assimetria entre o que eu estou em Brasília, vamos pensar, vou no TCU, eu tenho uma gama de pessoas que têm um conhecimento muito maior, e isso é inegável, pelas oportunidades que os grandes centros têm, muito maior do que nos pequenos municípios. Como as plataformas buscam diminuir essa simetria? E no que
elas podem ser melhores do que a pública? Vamos lá. É uma questão de foco de mercado. Como eu já tinha conversado anteriormente, você fez várias perguntas numa só, né? Vamos tentar aqui separar e ir respondendo pedaço a pedaço dela, que eu acho que vale a pena. O que a gente consegue afirmar dentro dessa ótica do como é que eu consigo ser melhor do que uma outra, como é que eu diminuo essa simetria? Vamos começar por diminuir a simetria. É bobagem pensar que a gente vai ter uma plataforma, nem mesmo a nossa, como hegemônica no mercado. Tá? Mesmo com o porte inteiro que a gente teve, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e é um volume expressivo, né? São em torno de 4 mil entes compradores distintos. Aí você tem um monte de município que tem uma prevalência maior, você tem um monte de câmara, você tem consórcios, que são uma excelente solução para esses pequenos, você tem diversos órgãos. Mas esses diversos órgãos, por uma questão até de viabilidade de mercado, estão numa determinada região do país. Então, a gente, por exemplo, tem uma determinada distribuição geográfica dentro dos nossos usuários. Outras plataformas, como o Banco do Brasil e outros concorrentes, têm distribuições que são particulares da origem dos próprios negócios. Por exemplo, tem duas plataformas privadas no país que são da região do Triângulo Mineiro. Então, aquela mancha ao redor do Triângulo Mineiro, né, pega um pedaço de São Paulo, pega outro pedaço de Minas, pega ali o Mato Grosso do Sul, eles têm uma densidade que chega a ser bem superior à nossa naquele cantinho específico, por conta de como é que você vai a mercado. Né? Você começou de alguma forma e aquela região está melhor atendida. Tá? Você, quando para pensar numa solução que seria nacional, tá? Ela tem, abre aspas, uma obrigação, fecha aspas, de atender todo mundo. Mas isso é um conceito básico de economia, né? A arte de administrar recursos escassos acaba que nem todo mundo consegue ser atendido. Qual que é a diferença entre a privada e a pública nessa hora? A pública está amarrada dentro daquele orçamento e ela vai fazer o que ela pode. Tá? A privada tem a liberdade de mirar naquilo que ela entende que faz sentido para ela. Então, por exemplo, para a gente, tem regiões do país que a gente tem uma penetração muito baixa. Não fez sentido ainda chegar por ali. Esse pessoal está desassistido? Não, tem soluções naquelas regiões que atendem aquele pedaço do país. Que olham para aquele pedaço do país como esse aqui é a área que eu consigo atingir enquanto empreendimento. E, evidentemente, você vai ter vazios ainda assim. O Brasil é enorme, a gente tem uma lei relativamente nova, ainda tem um volume muito grande de órgãos que eu entendo que estão subassistidos. Tem trabalho para fazer e tem espaço de mercado para cumprir. Então, é que aí você não depende da administração de um orçamento que está amarrado. Você passa a poder contar com a capacidade empreendedora de alguém, né? Maior ou menor, claro. Né? Ponto 1. Ponto 2. A gente tem uma lei que cabe, a 14133, que cabe um volume muito grande de regulamentação específica para o processo licitatório propriamente dito. E olha que eu não estou falando aqui nem da regulamentação do rito interno, estruturas, etc., que aí joga esse número para um volume ainda maior. Se alguém permitiu que alguém regulamentasse, alguém entendeu que essa regulamentação pode alterar processos. Faz sentido para você o que eu estou falando? Se alguém disse, aqui você pode regulamentar aquilo que faz sentido para você, quer dizer que é razoável entender que alguém pode fazer algo de uma forma e um outro alguém em outro lugar pode fazer aquela mesma função de uma forma distinta, correto? Corretíssimo. Como é que faz? Como é que isso se aplica na prática? Você precisa de recurso tecnológico para fazer. Quem é que você entende que vai conseguir fazer com mais liberdade, inclusive econômica, essa customização de plataforma
para uma demanda de regra que é específica de um determinado ente, e não uma demanda genérica nacional. Alguém vai alocar uma equipe de desenvolvimento nacional para atender um caso específico, ou alguém vai entender que é um interesse de negócio por algum motivo e vai resolver aquele problema que foi apresentado para ele. Porque se isso não acontece, eu não tenho dúvida que é o privado dizendo, olha, eu quero atender essa região, isso aqui é uma demanda que faz sentido para mim por uma questão de ida a mercado, de posicionamento, etc. E eu vou tentar atender isso aqui. Isso é muito mais simples de acontecer do que esperar que aquela regrinha específica, que é importante para aquele determinado ente, entre na fila de prioridades de uma estrutura nacional e com orçamento restrito. Então, você vê esses cenários, vou dar outro exemplo muito, muito mais tangível. Até hoje, dentro da plataforma do governo federal, e eu não estou aqui querendo dizer que ela é ruim, ela é ótima. Eu acho que é importante a gente até pontuar, ninguém aqui está falando de um pior ou melhor. A gente está falando em questão de qualidade de atendimento e, basicamente, de oferecer e dar um suporte melhor. Não é mais ou menos isso, professor? Além, diferença de atendimento, ok. Suporte melhor ou pior, ok também. Mas é também entendimento de papel. Perfeito. Porque você vê, quando vê por exemplo, a plataforma do governo federal, ela é uma plataforma nacional. Sim. Não há que se falar em compra local e regional quando você está atendendo o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Não dá. Então, não dá. O que vai ser nacional? Vai ser aqui o quintal de Brasília? O que vai ser local para compra pública nacional? O quintal de Brasília? Sabe, aqui a região que a gente está inserido aqui hoje? Não faz o menor sentido que seja. Tá? Agora, muda. Pega um fornecedor do interior do Paraná. Será que não faz sentido ter um conjunto de regras que respeitando aquilo que está previsto na Lei Complementar 123 e na 147, né, que tratam da pequena e da microempresa, dentro desse quesito, alguma regra que beneficie aquela minha economia local, aquilo que não faz sentido para o federal, acaba fazendo sentido para o estadual e fazendo muito sentido para o municipal. Agora, qual é a prioridade que a equipe que cuida prioritariamente do federal tem que ter de uma demanda que é importante, mas não é dela, não é do jurisdicionado dela, tá? Esse tipo de cenário é o que acontece, tá? Você tem um conjunto de regras que, em sua ausência, acaba gerando um prejuízo a essa liberdade regulatória que está prevista em lei. Porque se eu não consigo aplicar o regulamento que eu entendi para fazer o meu processo, que é um processo técnico, tá? Do jeito que eu desenhei, de que adiantou eu regular se na hora que eu vou colocar isso em prática, eu não consigo executar? Ou para executar, acabo criando um trabalho tamanho, que acaba, muitas vezes manual, que vai inclusive a comprometer aquela linha do tempo da primeira pergunta. Porque se ela teve que ser feita de forma externa, aquilo que aconteceu naquela tarefa vai ser só reportado, ele não foi aferido. Enxerga o que eu estou dizendo? Sim. Então, aí a gente tem dificuldades, e eu costumo brincar. Tudo isso que eu estou falando como necessidade de comprovação de uma plataforma privada, ela não deve se reter ao conceito plataforma privada precisa. O dinheiro é da nação. Sim. Ela tem esses pré-requisitos mínimos de transparência, tá, de confiabilidade, e que, no meu entender, precisam ser sim definidos de forma objetiva, e tem como, tá? Metade dessa conversa é técnica, a outra metade é de alçada de auditoria. Sim. A gente precisa criar um conjunto de premissas claro para todo mundo, que independente de quem seja, essa plataforma precisa demonstrar. Porque, mesmo sendo uma estrutura pública, ela é feita de pessoas que podem cometer erros, e às vezes por culpa, não por dolo, mas erros. Tá? Então, generalizar a regra vai ser importante. Não pode ser uma regra só para o portal privado. Tem que ser uma regra
para os portais de compras. Alguém vai ter que auditar, a gente vai ter que demonstrar tais e tais coisas, recursos de criptografia, de segurança, de acesso, isso tudo vai ter que estar não só descrito, como demonstrado. E são coisas que a gente consegue demonstrar de forma direta, através de recursos da própria aplicação, ou de forma indireta, log de ambiente tecnológico. Quem é que teve acesso àquilo, quem não teve, como é que foi, como é que deixou de ser, isso tudo fica registrado. E do mesmo jeito que a gente tem, para pegar mais uma vez o cenário do marco legal da internet, onde alguém virou e falou, tais informações de acesso, endereço, pacote, precisam estar disponíveis por X meses, 6 meses, 1 ano, de acordo com o cenário, a mesma coisa precisa estar clara para as plataformas. Qual é o tempo de sobrevida mínimo dessas informações e dessas comprovações, para que isso vire uma obrigação acessória que vai precisar ser mantida e medida. E cá entre nós vai ser ótimo ter uma linha de corte, porque você pega, por exemplo, os processos presenciais. Os processos presenciais, na 14133, deixo claro, eles criaram obrigações acessórias tão intensas que eu costumo dizer que o processo presencial hoje é mais desafiador tecnologicamente falando do que o processo eletrônico. Sim. Aí tem a questão de você ter que transmitir e armazenar e disponibilizar as gravações de áudio e vídeo de todas as sessões públicas de um determinado processo. Por quanto tempo? Pelo mesmo tempo que você tiver a guarda dos documentos relacionados com o processo. Essas gravações de vídeo passam a ser parte das atas do processo propriamente dito. Por quanto tempo isso vai ficar guardado? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta super... Pois é, porque o pessoal costuma dizer, tantos anos. Independente do número citado, a coisa mais simples do mundo é encontrar alguém sendo questionado por um processo, inclusive em órgãos de controle, por um processo que está encerrado há mais tempo do que aquele dado que está ali dentro. Então, a gente também tem que se preocupar com isso. Uma coisa que o professor pegou e falou, que quando a gente lembra da LINDB, que nós temos que pensar como administração pública a questão de preservar o erário. Mas, ao mesmo tempo, o gestor não pode ter medo de errar, porque, como o professor disse, há muita gente querendo fazer, mas, ao mesmo tempo, apagar das canetas do nosso querido Valgas. Mas uma Perfeito. coisa que me chama muita atenção, professor, é a discricionariedade para o gestor. Eu vou citar um exemplo. Um mundo que eu vejo como um submundo da administração pública, porque ele é temerário de todas as formas, e nós vamos vivenciar daqui um pouco isso, que ele até foge um pouco, peço licença, ele foge um pouco da administração pública propriamente dita, são os regimes próprios de previdência social. Os regimes próprios de previdência social, segundo os dados do DIEESE, eles são, repare o número, são mais ou menos 2.400 regimes próprios, e desses 2.400 regimes próprios, 99,8% são deficitários. Nós tivemos agora que eu digo 2019, ontem, a regulamentação a emenda constitucional número 103, que ela abriu portas para os gestores regulamentarem de acordo com a sua realidade. E aqui que vem o nosso maior desafio. A partir do momento que eu abro para o gestor regulamentar, o que aconteceu? O gestor, ele não teve medo de errar. Ele ficou preocupado, em alguns momentos, com o seu eleitorado, que são os servidores públicos propriamente. E a preocupação minha, com relação às plataformas e à regulamentação propriamente dita, o meu sapato não vai caber no seu pé e vice-versa, como eu posso fazer isso ser de uma forma obrigatória, essa regulamentação das plataformas, e ao mesmo tempo eu não trazer o interesse pessoal
que em alguns momentos, ou até mesmo medo, porque nós não podemos desconsiderar aqui, quando eu não sei, eu tenho medo. É igual a criança com o bicho-papão. Claro. Ela não conhece, então aquele vazio dentro de uma mente, ele vai dar o medo. Então, como os órgãos de controle, Ministério Público, às vezes em municípios pequenos, a percepção que a gente tem é que há uma dificuldade grande de saber o que é Ministério Público e o que é o juízo da comarca. Parece que para eles é a mesma coisa. Então, como nós não podemos dar cada um que é seu, mas ao mesmo tempo dar uma segurança jurídica ao gestor. Rolei, mas terminei. É justíssimo. E o caminho disso passa por duas coisas. Primeiro, regra clara. Tá? Então, regra definida, explícita e clara. Então, vamos lá, você precisa escolher uma plataforma. No seu processo de escolha, a gente tem aqui uma discussão que é ampla de como é que vai ser dada essa contratação. A questão, por exemplo, você citou aí no começo da nossa conversa, pregão é inviável. É inviável porque na enorme maioria dos casos você não tem cobrança da administração pública. E também na enorme maioria dos casos, como a gente trata um conceito de marketplace, dentro de toda e qualquer plataforma, lógico, você tem o caso específico do uso único da plataforma, que foi uma demanda do Tribunal de Contas em junho do ano passado, eu não vou me recordar do acórdão, 11/21 de 2023, se não me falha a memória, o acórdão que demonstrou isso, mas eu não tenho certeza do número. Tudo bem, professor. Mas fora esse caso específico, é um preço para alguém participar de um só, mesmo o custo percebido para esse fornecedor, ele fica tão diluído que ele fica... É difícil de materializar. Vou dar um exemplo. Com a nossa plataforma, claro, vou fazer uma continha. A gente tem algo em torno de 8.000 processos distintos todos os meses no portal. É média sem desvio padrão, corre sérios riscos, mas a gente pode... levar como em consideração. Exatamente, vamos trabalhar aqui com um exercício. Tá? E a nossa taxa mais cara é a nossa taxa mensal, que custa R$ 144 por mês. Se eu dividir R$ 144 pelos 8.000 processos que estão acontecendo ali dentro, eu vou ter... Centavos. Exatamente, fração de centavo, se eu não estiver errado. Então, um pelo outro, esse preço é irrisório dentro da conta. E se alguém ousar, não, mas essa conta tem que ser feita de qualquer forma, eu ainda gero um outro obstáculo que também tem que ser levado em consideração. No nosso caso, eu tenho a vantagem da escala. Eu já tenho um volume expressivo de processos. Qualquer outro empreendedor que queira, ainda de forma republicana, participar desse tipo de coisa, mas com um dataset menor, certamente vai ter um custo transacional mais alto. Professor, um disclaimer aqui, porque é muito legal nessa sua fala, e isso é interessante, o portal de compras públicas. Mas o professor Leonardo, ele, como representante da associação, tem que olhar para o mercado, não para minha. Ele conseguiu ter a humanidade de visualizar. Eu achei isso maravilhoso. Porque eu podia dizer, não, Sim. Vamos fazer essa conta para chegar nisso e ganha quem tem o menor custo por transação. Acabou a concorrência, cara. Não pode. A gente não pode pensar que um processo regulatório vai ser um processo que vai engessar. O mercado não funciona assim. Aí deixa de ser um mercado de livre iniciativa para ser um cartel, uma concorrência ou um monopólio. Não é a ideia. Concorrência é ótima para o mercado. Tá? O mercado, mesmo players que tem um porte menor do que o nosso, vira e mexe, dá uma alfinetadinha aqui, outra lá, com ideias que são muito boas. Que legal. Então, o mercado pede esse tipo de coisa. Então, tem ideias para isso? Tem ideias para isso. Como é que a gente chega lá?
Tá? E observa, até o técnica ali é perigoso. Vamos resolver 100% técnica? Não, a discussão tem que caminhar. Por quê? Porque se ela é uma decisão 100% técnica, aí você sim abre a possibilidade de um gestor, ou porque entende que é melhor, ou por outras motivações que podem não ser tão republicanas, privilegiar recursos A, B ou C que acabam, de uma forma ou de outra, direcionando esse processo de escolha. Será que é o caminho? Será que a gente vai falar, então, de repente, numa mecânica de credenciamento aberto e alguém escolhe onde é que vai publicar de acordo com o interesse que ele tenha? Não sei. E eu não sei de peito aberto, não sei. A gente está aqui discutindo para encontrar um modelo. Eu tenho muita convicção de uma coisa, que participar de processo licitatório, enquanto empresa, é uma escolha comercial. Sim. Quem utiliza o portal de compras públicas e qualquer uma das plataformas, públicas ou privadas, estão ali buscando um resultado comercial no final do dia. Eles querem participar de processo licitatório, sim. Eles querem ganhar processos de licitatórios de preferência e, evidentemente, aferir algum tipo de resultado positivo no final desse processo. Sim. Concorda comigo? Perfeito. Professor. É um processo de venda. Igualzinho um processo de venda para iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, a pessoa monta loja, gera estoque, tem folha, tem estrutura, tem prazo para pagamento, tem que administrar o eventual descompasso entre pagamento a seu fornecedor e o pagamento recebido pelo produto que entregou, faz propaganda, vitrine, etc, etc, etc. Por quê? Ou seja, ele gasta para faturar, é parte do investimento. Sim. Por que eu vou transformar em custo público a busca de lucro de alguém? Sensacional. Você está enxergando? Nossa, um viés que eu não tinha. Claro, minha relação é bem limitada, mas essa questão, ela realmente dá um capítulo. Dá um capítulo para qualquer coisa. Por que eu vou cobrar do erário a chance? Por que eu vou exigir que eu era? Perdão, vamos nos colocar na posição do fornecedor. Qual é o direito que eu, enquanto fornecedor, que estou buscando aferir lucro com alguma coisa, justo? Tem justíssimo. Não ninguém aqui... é uma atividade comercial como qualquer outra. A pessoa tem o direito e deve explorar. Estamos falando aí em mais de 10% do PIB. Sim, trilhões, né? Exato, trilhões. É dinheiro com vontade. Sim. É justo que alguém queira participar desse segmento, mas por que essa pessoa vai exigir que esse dinheiro que vai custear essa busca do lucro dela, tá, dessa ferramenta, tenha que ser custeado com o mesmo dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a segurança, para a moradia, transporte, etc, etc, etc. Cobra. Eu vou além. O governo federal, na plataforma do governo federal, deveria cobrar também. Porque quem está ali, de novo, não está prestando um serviço de utilidade pública. Está buscando aferir um direito comercial. Simples. Na hora que isso ficar claro e transparente, 90% dessa discussão acaba, tá? do que vai acontecer, e a gente volta para o nosso início da conversa. Ótimo. Está resolvido a questão de quem pode e de quem não pode. Agora, como é que a gente demonstra que essas pessoas estão preparadas para poder participar desse mecanismo? Qual é a segurança que ela dá para a sociedade que aquilo está sendo feito de forma republicana e que isso pode ser verificado de forma técnica por qualquer interessado? Eu não vejo outro caminho que não envolva regras extremamente claras e que vão desde ações de governança até ações de tecnologia. Precisa ter criptografia assim assado, backup assim assado, garantia de tais e tais procedimentos. ISO nessa hora, especificamente a ISO 27001, que cuida de prestação de serviço continuado de tecnologia, é um conjunto de valores bem
razoável como ponto de partida. Talvez não seja nem o definitivo, mas é um ótimo ponto de partida. Não é à toa que o portal mantém um selo ISO 27001 exatamente por conta disso. Como eu não sei qual é essa referência, o que virá, eu estou querendo avançar o máximo possível com demonstrações que são, no meu entender, republicanas e válidas mundialmente, para poder demonstrar exatamente isso. Não basta... É a história da esposa de César. Não pode só ser certa. Tem que... Honesta, né? Tem que parecer honesta. E ser, né? Tem que ser antes de qualquer coisa. Mas ela também tem que parecer ser. Então, esse jogo, tá, faz parte da jornada. Sim. Tá. Uma questão, até peço licença para me debruçar, porque é muito interessante quando a gente começa a observar, inclusive na fala do professor, o seguinte: o mercado, ele busca lucro. O mercado, ele é voraz. E até mesmo, se a gente observa, ele quer vender para a administração pública a todo qualquer custo. Nós vamos ter determinadas licitações que... E se a gente não tem capacidade de observar, o cara vende o produto A e entrega a qualidade Z, né? Porque faltou uma especificação melhor. Agora, o que o professor disse, e ele tem, para mim, deu uma clareada gigantesca agora, é o seguinte: por que o Estado vai pagar pro empresário ter lucro? Exato, não faz sentido. Não tem sentido. E se ele tem o poder de barganha dentro da esfera privada, onde ele consegue pelo volume, porque nós não estamos falando do mercado fluido, porque o mercado fluido, ele é fluido por si só. É outra conversa, estamos falando de outro bicho conversa. Aqui. A gente tem que observar que quando nós estamos diante dessa administração que visualiza o melhor interesse público, ela tem que gerar dentro do melhor interesse público eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Isso. É sensacional. Isso a gente só está convergindo para o mesmo ponto. Sensacional. Eu não posso ser um centro de custo. Sabe, eu tenho que racionalizar uma eventual despesa de alguém. É isso. É igual quando a gente pega, né, professor, vai pensar numa cesta básica. Ela tem 50 itens, ou aumentou o feijão. O cara vai lá e fala, quero o reequilíbrio do feijão. Mas a administração, qualquer um, não vê que ele tem outros 49 e ninguém pergunta dos outros 49. E você vai querer pegar e fazer o cara negociar 8.000 itens e você tá preocupado com o preço que ele vai pagar dentro da plataforma, mas não tá observando como é que ele barganhou com a empresa que ele comprou os 8.000 itens. Então isso definitivamente é uma coisa, gente, é só a questão do tempo aqui, que a gente tem 1h30. Professor, queria já para encerrar, até mesmo porque eu acredito que são respostas mais longas, o que é a inteligência artificial para uma plataforma, o que é a blockchain, o que é esse futuro que já estamos vivenciando e o que isso representa para os pequenos municípios. Até mesmo porque, professor, a gente já está aí quase estourando e eu preciso que o senhor me fale dessas inovações. Ok. O que são essas inovações, para quem elas são e como elas podem se popularizar também. Obrigado. Vamos de novo aos pedaços. E eu vou começar do simples para o complexo, tá? Perfeito. Blockchain é uma ferramenta perfeitamente válida para garantir que você tem uma imutabilidade de uma certa cadeia de dados. Tá? O blockchain atua de forma que um registro devidamente registrado numa cadeia de blockchain gera uma semente que vai impactar no registro da próxima e por aí vai. Então, se alguém altera numa narrativa, num ponto qualquer da narrativa, toda essa conferência da cadeia inteira se quebra. Então, é uma ferramenta válida, super importante, para quê? Para garantir linha de tempo. Perfeito. Para garantir que você consegue demonstrar que aquilo foi feito naquela sequência que a gente estava comentando mesmo. Ou seja, que não teve ninguém manipulando essa linha de tempo. Então, você tem uma ferramenta que é válida para quê? Como uma ferramenta que é uma guia fundamental de auditoria. A estrutura está íntegra? Está íntegra. Então, ela tende a estar certa, tá? Aliás, ela
tá no limite do estatístico do que a gente consegue chamar de verdade absoluta. 99,99999 de certeza, tá? Esse é um ponto. IA. Como é que IA entra nessa conversa toda? IA tem um papel enorme na fase interna da preparação do processo, porque ela consegue isso dentro do órgão público, dentro da estrutura administrativa do órgão, bem usada, ela vai conseguir, baseado nas experiências anteriores do próprio órgão, não estou nem falando no geral, identificar o que deu errado e o que tem que ser mudado para a próxima compra. Tá? Aliás, essa é a ideia mais importante que eu vejo no raciocínio de, dentro da 14133, você começar no planejamento e terminar na execução contratual. Porque aí eu consigo criar uma comparação entre aquilo que foi planejado pelo órgão e aquilo que foi efetivamente executado pelo órgão e conseguir entender por que o executado mudou frente ao planejado. E sempre vai mudar, sempre tem um caso omisso, tem coisas que são, de novo, perfeitamente republicanas para acontecer. Alguém vai reclamar que a Prefeitura de Porto Alegre não executou para e passo o orçamento dele, que ele tinha previsto para 2024. Eu duvido que alguém vai ter essa irresponsabilidade. A gente sabe o que aconteceu ali dentro. Verdade. Casos omissos acontecem. Sim. Mas a gente ter um ponto onde eu consigo não só planejar, mas como conferir a execução do planejado, é importantíssimo para a gente avaliar a qualidade daquele planejamento e é importantíssimo para o próximo planejamento, porque ele vai evidenciar aquilo que não deu certo. Tá? E nessas horas é fantástico. Tá? Então a gente consegue trabalhar nisso. Isso na fase interna. A IA também tem uma utilização corrente hoje no portal, que é a da busca da melhor oferta para o fornecedor. Por quê? Interessante. Não tem lugar, não sei se você já ouviu um ditado que diz que o melhor lugar para você esconder uma árvore é no meio da floresta. Tá? A gente tem um volume expressivo de processos licitatórios no portal. Tá? Quando você desmembra por itens únicos de disputa, sejam eles lotes ou itens isolados, tá? A gente tem uma média que passa dos 11 mil itens de disputa diários. Então, você não enxergar uma oportunidade no meio de 11 mil opções possíveis todos os dias, tá? Ela é uma realidade. Normal, diria-se a olhos nus, né, professor? A olhos nus, exatamente. Então, a gente tem melhorado, usando IA, para melhorar esse processo de alertar o fornecedor que existe uma oportunidade de negócio para ele. Como é feito isso, professor? Você conseguiria falar? Isso tem vários desafios. Eu vou tentar simplificar. Perfeito. Tá? Em linhas gerais, você, quando se inscreve no portal, você me diz duas coisas. Você me valida a sua parte documental, que eu tenho que ter certeza que aquela empresa está legalmente constituída, não é um fantasma. Perfeito. Ponto 1. Isso feito, você vai me dizer duas coisas. Uma, que região do Brasil que você atende? Separado por estado hoje, tá? Para não deixar muito granularizado. E que tipo de produto ou serviço que você fornece? Esse processo de informação tem um desafio de IA que a gente chama de cold start. Começar do zero, porque eu tenho que acreditar tão somente naquilo que você está me falando. Tá? Por exemplo, você vai me dizer que vende pneus e que atua no Rio Grande do Sul no começo. Mas beleza, com essa informação, eu vou começar a encontrar não só o pneu, mas aquilo que está ligado a pneu, câmara de ar, a roda, o lubrificante, é o manchão, é o equipamento de tirar a roda. Exato. Enfim, o conjunto que está ali ao redor, sim. E vou começar a mostrar para você, dentro daquele universo, o que aparentemente tem a ver com isso. Tá? E à medida em que você vai participando, eu vou entendendo se você está mais preocupado com pneu de bicicleta ou pneu de trator. Perfeito. Se você está preocupado mais no novo ou mais na ferramenta que vai cuidar de tapar um furo, da manutenção, etc. Perfeito. E isso é feito usando a informação que você me deu voluntariamente no começo e vai se aperfeiçoando à medida que você vai manifestando interesse por aquelas coisas. Que interessante. É comum, por exemplo, a gente ter cenários que parecem que são próximos e são muito distantes,
e vice-versa. Por exemplo, você fala que eu trabalho com produtos alimentícios de origem natural. Né? Eu trabalho tem uma fazenda, a gente produz hortifruti. Aí eu começo a te mandar, beleza, aí eu começo a te mandar alerta de polpa. Mas polpa você não faz. Aí, à medida com que eu vou te avisando, olha, tem gente querendo comprar polpa, e você começa a ignorar e não participar disso, eu entendo, não, essa pessoa só está produzindo algo in natura, ela não está preocupada com ele já publicado, porque o objetivo aí não é só dar visibilidade e transparência para tudo. Isso o portal já faz, vai lá, sim, pesquisa e encontra, sabe? Sim, sim. É eu tentar evidenciar aquilo que faz sentido para cada um desses mais de 500 mil fornecedores que a gente tem na nossa base hoje. E isso é uma coisa que está caminhando, isso é um ponto. Quer ver outro ponto? Inteligência competitiva. A gente sabe a dificuldade da formatação de preço de referência, por exemplo. Isso é um desafio enorme da administração pública. Por outro lado, eu tenho dado histórico de aquilo que aconteceu dentro da plataforma. Então, se alguém está querendo comprar um produto, seja lá qual for, que seja uma caneta, tá? E na hora de comprar, estou chutando números aqui, tá? Perfeito. E na hora de lançar a proposta para venda da caixa de caneta, da unidade da caneta entregue em caixa de 50 unidades, ou de 100, ou o que seja, bota lá que cada caneta vai custar, sei lá R$6. Eu posso avaliar as últimas compras daquele produto nos últimos 6 meses e virar para a pessoa e falar, veja bem, a compra média dos últimos 6 meses desse produto na região que você está atuando aqui agora foi, sei lá de R$3,20 ou de R$2,80. Você tem certeza que você vai colocar o preço 6? Eu não vou mudar o preço para ele. Você está enxergando o que eu estou falando? Poxa, sensacional. Mas eu posso dizer para ele, oi, você está fora. Isso pode ser tanto a mais quanto a menos. Alguém pode não ter lido alguma coisa. Sim. Tá? Da mesma forma, para a administração pública. Está lá construindo um preço, fez uma pesquisa, pesquisou, consultou o mercado, viu emissão de nota e etc. Aí criou um preço de referência de X, tá? Que a gente pode bater e avaliar. A gente acompanha contrato também. Olha, essa execução contratual foi muito maior do que esse número que você está colocando como valor de referência quando você aplica, mesmo quando você aplica apenas o IPCA no período ou qualquer coisa do gênero. Você tem certeza que você usou o parâmetro adequado para montagem desse preço de referência? E ele pega de todos os... Ele poderá pegar de todo mundo que está comprando ali, não só daquele comprador. E não só da plataforma que negociou, professor, do portal? No dia que o PNCP tiver interface de consulta, a gente faz isso. Entendi. Tá? Eu sonho com esse dia, porque hoje o PNCP recebe dados. Ele tem uma política muito restrita de distribuição de dados estruturado para fora. Eu entendo, inclusive, que isso vai ser um excelente negócio daqui a uns anos. Tá? Caminho para isso. Isso certamente vai ser uma informação vendida. Por que não seria? Por que não ajudar a custear essa operação toda com a exploração dessa base de dados aberta? Ela não tem motivo para não ser explorada. Tá? A venda de dados de API é um motivo bacana e eu não tenho... Serpro já tem uma política de explorar a comercialização de dados em formato de API. Eu não tenho muita dúvida que lá na frente a gente vai discutir esse tipo de modelo e acho que é um caminho bem republicano de fazê-lo, sabe? Que sensacional. Então, esse tipo diferença de dado para informação, a clássica dado é a informação, a menor unidade de informação disponível que a gente tem. Informação, conceitualmente, é o conjunto de dados tratado, para eu entender o que aconteceu ali dentro. Usar IA para otimizar esse processo e para ser mais efetivo, até para entender diferenças de nomenclatura, de especificação e etc., tá? É fundamental para acontecer. E sem IA, a gente não faz uma desambiguação muito importante que existe hoje no nosso marco regulatório de compras públicas. Eu não consigo dissociar
no processo de contratação pública o que é o produto que está sendo comprado, evidentemente que não é venda de produto, tá? A conversa de prestação de serviços sim. É outra. Da logística associada àquele produto. Se eu estou comprando 100 caixas de papel de 20 resmas de papel, de 10 resmas de papel A4, e vou receber numa única entrega, num único endereço, na sede do meu município, naquele papel A4 tem um custo para o fornecedor. Se eu vou comprar as mesmas 100 caixas de papel A4 em 12 entregas mensais, divididos em 12 entregas mensais, onde cada uma das aproximadamente 8 caixas que vão ser entregues todos os meses vai precisar ser entregue numa unidade administrativa da minha prefeitura com um endereço diferente, o preço da mesma resma de papel é outro. Você consegue enxergar isso? Muito. Tá? E isso não tem clareza em lugar nenhum dentro do nosso processo licitatório. A gente licita coisas que parecem pela descrição a mesma coisa, mas a camada de serviço associada é outra. E isso impacta custo. Então você pode ver, dentro da mesma região, preços que flutuam muito do mesmo produto descrito. Sensacional. E você enxerga a diferença onde? Na camada de serviço. Por que a gente tem essa quantidade de processo deserto em pequeno município brasileiro? Porque é muito comum eles copiarem modelos licitatórios, editais, termos de referência de municípios de maior porte, que tendem a colocar uma camada de serviço maior, porque tem mais necessidade de infraestrutura, tá? E que se tornam inviáveis numa estrutura muito pequena. Um município de 200 mil habitantes que exigir toda a compra de papel distribuída por centro escolar que ele tenha, tem uma razão, tem um interesse comercial por trás disso. Um município pequeno, mais afastado dos grandes centros, etc., que vai fazer a mesma demanda, ou vai pagar caríssimo, ou não vai gerar interesse para o fornecedor, porque ele vai falar, não compensa montar a estrutura para atender essa demanda nesse formato, para esse volume de mercado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso gera, inclusive, outras possibilidades de mais para frente, que é a gente ajudar a validar editais e ajudar a simplificar o processo de redação desses editais para evidenciar coisas que não estão funcionando. Isso, cá entre nós, a gente já faz isso do jeito ruim, com gente fazendo. Tentando entender por que um processo deu deserto. Tá? Que é a nossa ilha de alta performance, que atua com os nossos compradores, processo a processo deserto dentro da plataforma. E um volume muito expressivo deles é exatamente por conta de inadequação. Copiar o coleguinha. Inadequação à realidade municipal. Professor, desses 8 milhões, eu não consigo visualizar em processo, porque eu acho que a gente nem tratou quantos processos licitatórios tem. Uhum. A gente está fazendo em torno de 100 mil processos licitatórios anos aqui, um pouquinho mais. Há algum dado de quantos são desertos? A gente está rodando a marca do 1,2% deles deserto. É alto ainda. Até mesmo porque, se a gente parar para pensar, isso é custo, né? Uhum. E isso é dinheiro público, e essa copiar o coleguinha é uma das coisas que, dentro da administração pública, ela tem que de alguma forma, acabar. Entenda, pessoal que está nos ouvindo, não é uma reclamação, mas uma constatação de que não dá mais para achar, porque quando a gente pega a lei 866, nós tínhamos uma questão do gestor querendo comprar algo. Hoje o gestor, pela governança, ele é um administrador de recurso de terceiros. Perfeito. E se eu não pego e não observo a minha realidade, quero copiar a realidade de alguém, eu estou me transfigurando, eu estou me transvestindo em alguém que eu não consigo ser. Porque se ele fez um processo dentro da realidade dele, você copia esse processo sem observar a sua realidade, você está pedindo para vir um produto que você nem sabe, talvez, se ele vai servir para você e se ele atende. Exemplo básico, a questão temperatura.
determinados produtos, a extensão territorial, a qualidade do pneu que você precisa, a política reversa, que a gente não vai ter tempo de conversar aqui, mas é uma das questões que a gente tem que pensar. E o portal, quando a gente vê, e como presidente da associação da TCG, há uma coesão, professor, para acabar, há uma coesão de pensamento de que nós temos que melhorar e vamos melhorar para que esse início, estar na administração pública, ele não é mais uma questão de vamos ou não, porque eu não vejo que os portais privados têm que ter medo, né? Os portais privados, eles não têm que ter medo, eles têm que ter uma hegemonia. Há essa hegemonia de buscar essa alta performance? A gente tem a obrigação dela. Por que a gente existe? Vamos lá. Alta performance não é um diferencial. É uma necessidade básica de subsistência para a gente. Se eu não tenho uma performance, uma entrega que é sensivelmente melhor do que uma outra plataforma, no modelo que a gente está hoje, o que acontece? Alguém, parafraseando algum autor americano que falou essa frase há muito tempo atrás, eu acho que era o fundador do Walmart, eu não tenho certeza não, mas foi algo assim, que fala que o nosso usuário, nosso consumidor, tem o direito de fechar qualquer empresa do mercado. E é fácil. É só ele escolher e gastar o dinheiro dele em outro lugar. É a mesma coisa. Por que a gente tem um trabalho que busca, ter a melhor entrega possível? Não é uma escolha tão somente, é a noção que isso é a diferença entre existir e não existir. No dia que a minha entrega for a mesma que de outra plataforma, por que eles vão me escolher? Por conta dos meus belos olhos? Não é assim que o mundo funciona. O mundo não é um moranguinho. Não, o mundo não é um morango, é exatamente isso. Então a gente busca isso porque a gente sabe que é diferencial de sobrevivência. Tá? Sim. E a questão da governança entra aí num outro critério, que é a gente entender que se a gente não consegue deixar absolutamente claro para o mercado, para a sociedade, para o órgão de controle, para o gestor, que a gente sim está fazendo certo a coisa certa e que a gente está preocupado em deixar absolutamente transparente esse processo, a gente vai acabar não tendo ferramentas para separar o joio do trigo, a gente não vai conseguir criar argumentações sólidas, técnicas. Eu não estou falando aqui de politicagem, não. Sim, eu estou falando aqui em evidência de que o que a gente está fazendo deve continuar sendo feito. Ou seja, ali na frente alguém pode vir a dizer que, veja bem, não está funcionando muito essa história de portal. Isso não faz sentido nenhum. A gente precisa separar o joio do trigo. Isso também é uma questão de entender que é um desafio à sobrevivência. Sim. Tá? A pior coisa que pode acontecer é alguém virar e falar: esse povo aí todo, aí já era, não sei o que vem depois, não vai ser bom. Uhum. Tá? Essa é uma preocupação que aumenta quando a gente vê, de fato, muita preocupação com a plataforma Alpha, Beta, Delta, sei lá qual foi, que estava fazendo coisas erradas e a gente não sabe qual é a plataforma e que alguém pode acabar chegando e falando: as plataformas estão fazendo errado. E não é uma verdade. E isso é bem preocupante, né? Que, com todo respeito ao que foi dito, e é muito substancial tudo que foi dito no Acórdão 1507, mas quando você nomeia de uma forma genérica, cada um pensa da forma genérica que quiser, né? Exato. Tanto é que a gente viu repercussões dessas coisas com títulos que são... reportagens de grandes veículos de comunicação, como se todo mundo não prestasse. Exatamente. E isso é muito preocupante. Perfeito. Isso é deveras preocupante. É isso. Professor, eu vou porque já está no limite para a gente mesmo. acabar. E eu só tenho a agradecer toda a sua equipe, a começar por ela, que é uma grande equipe.
São pessoas muito acolhedoras. Parabéns por tudo aquilo que você construiu. Quero muito... A intenção era, de repente, falar sobre você, Leonardo, mas o assunto fluiu de uma certa forma que eu acho que eu não fiz uma pergunta daqui, só para o senhor ter uma ideia. Mas eu te agradeço demais, agradeço ao seu exemplo, a sua postura, a sua ética. Espero muito que a TCG ela consiga se fundamentar e se enraizar dentro dessa estrutura administrativa como uma forma de o mercado ser ouvido, e o mercado e as pessoas dentro dos pequenos municípios, porque nós não podemos viver em função... Tudo bem que a União tem os seus centenas de bilhões de reais licitados, muito legal, ajuda muita gente, tá? De parabéns. Mas há uma realidade dentro da própria realidade. Há uma realidade da União e há uma realidade dos pequenos municípios. E nesses municípios a gente sente carências que talvez... eles precisam ser ouvidos, porque, querendo ou não, 83% dos brasileiros vivem em municípios, 83%, 87% vivem nos pequenos municípios, né, da população. Então, te agradeço enormemente por esse espaço, por alguém que, como eu, não tinha nunca a possibilidade de conversar com o senhor, mas que o senhor deu essa possibilidade de ser ouvido e ouvir. E te agradeço enormemente a sua profundo gesto de empatia, de sororidade, enfim. Muito obrigado, viu, professor? De nada, é um prazer. O prazer foi todo meu. Pessoal, pois é, foi bem mais de 1 hora de bate-papo aqui hoje, conversando aqui com o Dr. Luiz. Muito obrigado pela sua visita. E não só as portas do Portal de Compras Públicas, quanto da TCG estão abertas para novas conversas, para de repente a gente poder aprofundar esse debate em outras dimensões. E com certeza, isso é muito válido porque isso ajuda a sedimentar, tá, o conceito de coisas que eu entendo que muitas pessoas estão entendendo que precisa ser discutido, mas que não conseguiram ver o tamanho a profundidade, né? Só vem o verniz desse desafio, e ele é um desafio importante, ele é um desafio de dimensões continentais, aludindo o desafio brasileiro, e certamente é um desafio de bilhões, porque ele está aqui representando e tratando literalmente centenas de bilhões de reais todos os anos do Oiapoque e o Chuí, seja pelas plataformas do governo federal, seja pelas diversas plataformas privadas do mercado. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais e até a próxima. Valeu demais. Até a próxima.